Tem uma frase que a gente escuta desde pequeno: não desista. Ela aparece em filme, em desenho, em palestra, em vídeo de internet e em legenda de fotos de academia também. Não desista, continue, persista, insista. Porque se você continuar tentando, uma hora você consegue. É bonito e inclusive rima também. Persistir, insistir, conquistar. Parece até que a língua portuguesa foi construída para convencer a gente de que esforço e vitória são praticamente a mesma coisa. Só esqueceram de uma palavra: talvez. Você pode persistir e talvez conseguir. Você pode insistir e talvez conquistar. Você pode dar tudo de si e talvez não acontecer porra nenhuma. Isso não é um vídeo motivacional. Eu não vou te passar os próximos minutos tentando convencer você de que existe um leão adormecido dentro de você. Talvez exista, talvez ele esteja só cansado. Também não vou dizer que você precisa acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, correr 10 quilômetros e vencer enquanto os outros dormem. Às 5 da manhã eu provavelmente estaria dormindo junto com os outros. E talvez o problema esteja justamente aí. A gente transformou a persistência numa espécie de contrato. Como se a vida estivesse assinando alguns documentos dizendo: se esse cidadão sofreu o suficiente, por favor, entregue uma recompensa no final. Só que ninguém assinou isso. Não existe contrato, não existe garantia. Não existe um funcionário do universo anotando quantas vezes você chorou escondido para calcular o tamanho da sua recompensa. Às vezes você sofre e só sofreu mesmo, tá ligado? E é estranho falar isso porque parece pessimista, mas não é. Pessimismo seria dizer que vai dar tudo errado. Eu tô dizendo algo muito pior. Eu não sei. Você também não, ninguém sabe na verdade. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de aceitar. Quando a gente era criança, os desenhos simplificavam um pouco essa história. O herói apanhava, perdia, caía, a música ficava triste e você sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer. Porque faltavam 8 minutos para o episódio terminar. E o protagonista não podia simplesmente perder e ir embora. Tinha brinquedo para vender, tinha episódios na semana seguinte, então ele levantava, apanhava de novo, lembrava dos amigos, ganhava uma força que aparentemente estava guardada em algum bolso secreto e vencia, se ligou? A gente cresceu assistindo isso. E talvez uma parte da gente tenha aprendido que a vida funciona em episódios de 20 minutos. Primeiro vem o problema, depois a crise, depois a música, depois a solução, mas a vida não sabe o quanto tempo falta para o episódio acabar. Na verdade, ela nem sabe que estava no episódio. Pensa assim, tá? Imagina o coiote tentando pegar o papaléguas. O plano muda, a armadilha muda, o foguete muda, a bigorna muda, mas o resultado quase nunca muda. Ele continua tentando e continua falhando. E tem alguma coisa estranhamente humana nisso. Porque se aquele desenho fosse um vídeo de empreendedorismo, alguém provavelmente colocaria uma música épica e diria: veja como ele nunca desistiu. Irmão, ele também nunca pegou o papaléguas. A persistência e o sucesso não são sinônimos. Essa talvez seja uma frase menos bonita, mas é a mais útil. Porque existe uma coisa cruel que acontece quando a gente acredita demais naquela ideia que basta continuar. Quando não conseguimos, a culpa automaticamente parece nossa. Eu deveria ter tentado mais, eu deveria ter trabalhado mais, ou eu deveria ter acreditado mais. Talvez. Ou talvez não. Talvez você não tenha tentado bastante. Talvez alguém fosse melhor. Talvez você tenha escolhido a hora errada. Talvez o mercado tenha mudado. Talvez alguém tenha tido a oportunidade que você não teve. Talvez tenha sido azar. Talvez tenha sido incompetência, talvez tenha sido um pouco de tudo. A gente gosta muito de transformar a vida numa equação porque as equações dão uma sensação de controle. Esforço mais tempo é igual a resultado. Seria excelente. O problema é que algumas pessoas colocam esforço e tempo e o resultado continua sendo zero. Enquanto outras encontram alguma coisa no primeiro chute, e aí sempre aparece alguém dizendo: mas você não pode se comparar. Pode, você vai. É praticamente impossível não fazer isso. O problema não é comparar, tá ligado? O problema é acreditar que a comparação deveria fazer sentido. Não deveria. Os pontos de partida são diferentes, as oportunidades são diferentes, os contatos são diferentes, o dinheiro é diferente e principalmente a cabeça é diferente. Até a quantidade de sorte que cai no colo de cada pessoa é diferente. E sorte é uma palavra que incomoda, porque diminui um pouco aquela narrativa de herói que construímos sobre nós mesmos. É muito mais agradável dizer: eu conquistei tudo sozinho, do que admitir: eu trabalhei pra caralho e algumas coisas deram muito certo na hora certa. Uma coisa não anula a outra, se ligou? Mas muda completamente a história. Isso não é um vídeo motivacional. Eu não quero que você termine isso querendo correr uma maratona. E eu não quero que você desligue o vídeo pensando: agora ninguém me segura. Porque alguém pode me segurar. Alguma coisa pode dar errado. E você pode quebrar a cara.
Inclusive, provavelmente vai quebrar algumas vezes. E não necessariamente vai existir uma montagem de treinamento depois. O fim de Hora de Aventura começou com aquele garoto que queria ser o herói. Espada na mão, monstro na frente, o problema aparecia e ele resolvia. Só que conforme a história anda, as coisas vão ficando estranhas. O problema deixa de ser os monstros e começa a ser as pessoas e relacionamentos, frustrações, família e expectativa. E você percebe que não existe espada que resolva algumas coisas. Você pode derrotar alguns monstros gigantes, mas não existe golpe especial para fazer alguém gostar de você. Não existe poder secreto para impedir uma pessoa de ir embora. Não existe treinamento que garanta que você vai encontrar exatamente o lugar que deveria estar. Tem coisas que você simplesmente atravessa. Nem vence, nem perde, só atravessa. E continua. Em Apenas um Show também sempre teve algo engraçado nisso. O Mordecai e Rigby frequentemente começavam um episódio querendo resolver alguma coisa absurdamente banal. Arrumar uma cadeira, comprar alguma coisa ou simplesmente fazer o trabalho. E 20 minutos depois estavam enfrentando uma entidade interdimensional. Talvez seja adulto, seja mais ou menos isso. Você acorda pensando, hoje eu vou organizar minha vida. E quando você percebe, são 3 da tarde e você está pesquisando como contestar uma cobrança de R$17. Seu computador decide atualizar e tem uma mensagem que você não sabe como responder. Não tem dragão, mas dá trabalho igual. E aí vem aquela sensação, eu deveria estar mais longe. Mais longe de onde? Essa pergunta me pega muito, tá ligado? Porque parece que todo mundo deveria estar indo pra algum lugar. Não existe sempre um próximo nível. Ou uma próxima conquista, um próximo salário, um próximo corpo, um próximo apartamento, uma próxima fase. Nós olhamos pra alguém com 20 e poucos anos comprando uma casa e pensamos que estamos atrasados. E aí olha pra outra pessoa com 40, mudando completamente de profissão e pensando que ainda tem tempo. 5 minutos depois, um garoto de 17 anos, milionário na internet. Simplesmente a gente está atrasado de novo. É impossível ganhar esse jogo, porque a linha de chegada se mexe. E quando você alcança alguma coisa que quer muito, ela fica normalmente e assustadoramente rápido. O emprego que parecia impossível vira trabalho. O relacionamento que parecia sonho vira relacionamento. O dinheiro que parecia muito vira orçamento. A casa que você queria vira o lugar onde precisa trocar a lâmpada. Eu não tô dizendo que as coisas não têm valor. Elas têm sim, tá ligado? Só não tem aquele brilho permanente que imaginamos antes de conseguir. Isso talvez explique porque tanta gente chegou em lugares incríveis e continua se perguntando: era isso? E a resposta às vezes é sim, tá ligado? Era isso. Você só imaginou fogos de artifícios. Não teve. BoJack Horseman brinca muito com essas expectativas. Existe sempre aquela esperança de alguma conquista finalmente consertar tudo. Um trabalho, um prêmio, uma relação, um reconhecimento. Algo que faça com aquela bagunça eterna finalmente ficasse organizada. Só que algumas coisas externas mudam. E você continua sendo você. Com as mesmas manias, com os mesmos medos e algumas perguntas novas. E algumas antigas que você achou que já tinha resolvido. Talvez por isso seja perigoso colocar toda a nossa existência em alguma linha de chegada. Quando eu conseguir isso, aí sim, tipo o quê, tá ligado? Você vai continuar acordando no dia seguinte, vai escovar os dentes, vai sentir fome, vai ficar irritado com alguma coisa idiota, vai ter boleto, vai ter domingo à noite, vai ter terça-feira. Isso é quase ofensivo, tá ligado? Você passa anos tentando alcançar alguma coisa e quando consegue, tem terça-feira. Isso não é um vídeo motivacional. Talvez eu esteja fazendo um trabalho muito ruim de motivar alguém, tá ligado? Ainda bem, porque motivação tem um problema. Ela gosta muito de finais. O garoto pobre fica rico, o desconhecido vira famoso, o atleta desacreditado vira campeão. O empresário que quase faliu e depois construiu um império. É uma narrativa excelente, tá ligado? Mas existe um pequeno problema estatístico. Para cada pessoa contratada que quase desistiu antes de conseguir, existem várias que quase desistiram e continuaram. E simplesmente não conseguiram. Só que elas normalmente não são convidadas para dar palestra. Ninguém compra ingresso para ouvir. Eu tentei durante 15 anos e não rolou. Mesmo que talvez a pessoa tenha muito mais para ensinar sobre persistência do que alguém que venceu, é sobre o sobrevivente contando a história da guerra. A gente olha para ele tentando descobrir a fórmula. Mas os que fizeram exatamente a mesma coisa e não voltaram, não conseguem participar da entrevista. Então aparece alguém dizendo: Steve Jobs fez isso, Michael Jordan fez aquilo, fulano foi rejeitado 5 vezes, e sim, e 50 outras pessoas também foram rejeitadas 50 vezes, e na 51ª continuaram rejeitadas.
Isso não torna a tentativa inútil, não é isso que eu tô tentando dizer. Só torna a promessa falsa. Você não deveria continuar porque alguém garantiu que vai funcionar. Ninguém consegue garantir. Talvez continuar tenha que partir de outra pergunta. Não, eu vou conseguir, mas por quanto tempo isso ainda faz sentido pra mim? Essa pergunta é menos emocionante, mas talvez seja mais adulta. Porque desistir também não é necessariamente fracasso. Às vezes desistir é perceber que você estava tentando abrir uma porta que ninguém queria atravessar. Às vezes você passou tanto tempo tentando provar que consegue, que esqueceu de perguntar se ainda quer. E existe uma diferença enorme entre desistir porque ficou difícil e parar porque aquilo deixou de fazer sentido. Só você provavelmente vai conseguir perceber a diferença. E talvez nem você. Tem decisão que só parece certa muitos anos depois. Tem decisão que nunca parece certa. A gente romantiza muito a ideia de não ter arrependimentos. Eu acho impossível. Você vai se arrepender de alguma coisa. Escolher significa matar possibilidades. Se você escolhe ficar, nunca descobriria completamente o que teria acontecido se fosse. Se escolhe ir, também não descobre o que acontece se ficasse. A vida tem esse sistema estranho, em que você precisa tomar decisões sem poder carregar o save anterior. Talvez por isso os jogos sejam tão confortáveis. Você errou? Recarrega o checkpoint. Escolhe a opção errada do diálogo? Volta. Matou um personagem importante? Tem tutorial na internet, na vida não. Você fala uma coisa, a pessoa escuta e acabou. Você escolhe um trabalho, passam-se 5 anos. Você termina uma relação, a outra pessoa segue. Não existe o botão para voltar ao menu principal. E mesmo que você consiga voltar, já não é exatamente o mesmo jogo, tá ligado? As pessoas mudaram, você mudou, o mapa mudou. Isso pode ser assustador. Também pode ser simplesmente como as coisas são. Tem uma cena recorrente em muitos desenhos que os personagens chegam em uma bifurcação. Uma estrada vai para um lado e a outra para o outro. Ele pensa, respira fundo e escolhe. E a câmera acompanha. Na vida, provavelmente você escolheria uma estrada. Andaria uns 3 km e continuaria pensando na outra. Talvez seja esse detalhe que os desenhos cortam para caber no episódio. E a dúvida depois da escolha. O e se? E se eu tivesse começado antes? E se eu tivesse continuado? Se eu tivesse parado? Se eu tivesse aceitado? Se eu tivesse falado? E se eu não tivesse falado? A nossa cabeça consegue criar versões alternativas da nossa vida com uma eficiência impressionante. E é convenientemente nessas versões tudo costuma dar certo. Você nunca imagina se tivesse aceitado aquele emprego e a resposta seja: talvez eu tivesse sido demitido 3 meses depois. Não. Na nossa cabeça você estaria rico, morando fora, provavelmente mais magro. O universo paralelo sempre tem uma academia também, já parou pra perceber nisso? Mas talvez a versão de você que tomou outra decisão também esteja sentado pensando: e se eu tivesse escolhido diferente? Ninguém sabe, tá ligado? Essa é a resposta mais comum da vida, e provavelmente uma das que a gente menos gosta. Não sei. Vai dar certo? Não sei. Vou conseguir? Não sei. Estou tomando uma decisão certa? Não sei. Vale a pena continuar? Também não sei. Isso não é um vídeo motivacional. Eu poderia mentir aqui. Poderia dizer que se você acredita em si mesmo, nada é impossível. Mas algumas coisas são impossíveis. Eu poderia acreditar profundamente que vou jogar na NBA. Tenho fé. Tenho vontade, tenho uma cesta em casa também, inclusive. O problema é que eu tenho outras limitações bastante relevantes para a negociação. Acreditar em si mesmo é útil, só não altera completamente a realidade. E talvez amadurecer seja aprender a negociar o sonho com a realidade sem deixar nenhum dos dois dominar completamente. Porque só sonhar vira delírio, e só a realidade vira cinismo. E a gente fica nesse meio, tá ligado? Tentando, errando, ajustando. Às vezes acertando, às vezes insistindo demais, às vezes desistindo cedo demais e tentando descobrir qual foi qual. Não existe narrador, essa é uma parte importante. Não tem ninguém dizendo: mal sabia ele que aquele seria a última tentativa antes da sua vida mudar. Você não sabe que é a última tentativa. Pode ser. Também pode ser apenas tentativa número 47 de 830. Justamente por não saber que continuar é complicado, porque existe uma versão muito confortável de persistência em que você já conhece o final, quando vemos a história de algum famoso, sabemos que ele consegue. Por isso as derrotas parecem bonitas. Você vê a rejeição e pensa: continua. Você tá quase lá. Claro, você sabe o final. Ele não sabia. Quando aconteceu, era só rejeição. Quando você estava vivendo a sua própria história, não tem spoiler. Você pode estar em um passo, pode estar há 10 anos, ninguém vai tocar uma música diferente para avisar. Talvez persistir seja muito menos cinematográfico do que parece. Às vezes persistir é só acordar amanhã.
e fazer de novo. Sem energia, sem discurso, sem acreditar 100%, sem colocar nos stories. Você faz. Algumas pessoas acham que disciplina é acordar todos os dias sentindo aquela vontade absurda de vencer. Não. Às vezes disciplina é fazer alguma coisa pensando, que saco. E fazer mesmo assim. Mas até isso tem limite, porque transformar sofrimento em virtude também é perigoso. Nem tudo que dói tá fazendo você crescer. Às vezes só tá doendo mesmo, tá ligado? Nem toda relação difícil precisa ser salva. Nem todo trabalho horrível vai construir caráter. Nem todo projeto que não funciona está testando sua determinação. Talvez esteja só não funcionando. E essa é outra coisa que ninguém consegue decidir por você. Quando insistir, quando ajustar, quando abandonar. Seria muito mais fácil se a vida tivesse a barrinha, igual o videogame mostrando, persistência necessária, 74%. E aí você olha, beleza, falta pouco, mas não tem. Então fazemos contas imaginárias. Mais 6 meses, mais um ano, só mais uma tentativa. Às vezes funciona, às vezes 6 meses viram 6 anos. E em algum dia você olha pra trás tentando entender se foi coragem, ou medo de admitir que queria parar. Eu não tenho uma resposta boa pra isso, e talvez seja a parte mais importante. Eu não tenho. E desconfio um pouco de quem tem. Principalmente quando a resposta serve pra todo mundo. Porque vidas diferentes provavelmente não deveriam ter a mesma frase como solução. Não desista? Talvez. Desista? Talvez. Continue? Talvez. Mude? Talvez. Essa porra é irritante, né? O Homem-Aranha é um personagem que sempre me fez pensar nisso. Não porque ele vence, mas porque a vida dele frequentemente continua complicada, mesmo depois da vitória. Ele salva a cidade, ele ainda chega atrasado, ele derrota o vilão. E ainda tem problema de dinheiro. Faz a coisa certa. E algumas pessoas continuam achando que ele fez a coisa errada. É um herói estranho, porque a recompensa raramente fecha todas as contas. E talvez isso seja mais próximo da vida do que aquele final em que o herói olha pro pôr do sol e tudo finalmente faz sentido.